Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Minutos. Eu sou a professora Edinara e a aula de hoje será sobre plano cartesiano. O plano cartesiano ele é formado por dois eixos perpendiculares entre si, ou seja, esses dois eixos formam um ângulo de 90 graus. O eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. O eixo X ele recebe o nome de eixo das abscissas. E o eixo Y recebe o nome de eixo das ordenadas. Então, eu tenho o eixo X, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Esses eixos, eles dividem o plano cartesiano em 4 quadrantes, que são organizados no sentido anti-horário. Então, eu tenho aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Bom, esses eixos aqui, eles são numerados. Então, eu tenho aqui, o eixo X. À direita do eixo X, eu tenho os valores positivos. À esquerda, aqui no eixo X, eu tenho os valores negativos. Aqui no eixo Y, a parte superior, tem os valores positivos. A parte inferior, eu tenho os valores negativos. E nós podemos localizar pontos no plano cartesiano. E para localizar um ponto no plano cartesiano, a gente precisa de uma coordenada cartesiana. E essa coordenada é formada por um par ordenado. Par ordenado x e y. Então, o que isso significa? O primeiro número no par ordenado representa a localização do número no eixo x. O segundo número no par ordenado representa a localização do número no eixo y. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o ponto A, que é formado pelo par ordenado 3 e 4. Então, eu tenho que identificar onde fica aqui, no plano cartesiano, o 3 no eixo x. Então, o 3 no eixo x fica aqui. Vou destacar aqui. E eu tenho que identificar também onde fica o 4 no eixo y. O 4 no eixo y fica exatamente aqui. Então, o que eu faço? Eu vou unir, então, o valor de x com o valor de y e formar aqui, então, o meu ponto A. Então, aqui, você pode observar o quê? Que o ponto A, então, ele está na direção do 3 no eixo x e está na direção do 4 no eixo y. Agora, vamos tentar localizar, então, o ponto B. Ponto B é formado pelo par ordenado 2 e 3. Então, eu localizo o 2 no eixo x, fica exatamente aqui, e eu tenho que localizar o 3 no eixo y, que fica aqui. Então, eu fazendo a união dos valores do eixo x com do eixo y, eu tenho, então, aqui o meu ponto B, que é formado, então, pelo par ordenado 2 e 3. Aqui o ponto C. O ponto C é formado pelo par ordenado -1 e 5. Então, eu tento localizar aqui no eixo o -1 no eixo x. O -1 no eixo x está aqui. E o 5 no eixo y. 5 no eixo y está aqui. Então, eu faço a união desses valores aqui e eu obtenho o meu ponto C. Então, você observa o seguinte, o meu ponto C está na direção do -1 no eixo x e na direção do 5 no eixo y. O ponto D é 4 e -2, ele é formado pelo par ordenado 4 e -2. Então, eu localizo aqui no eixo x onde está o 4. O 4 está aqui. E o -2? O -2 no eixo y fica nessa posição. Então, eu faço a união e eu obtenho, então, o ponto D. Você pode observar, então, que o D está na direção
do 4 no eixo x e do menos 2 no eixo y. Agora vamos aqui para o ponto E. O ponto E é formado pelos paros ordenados menos 3 e menos 4. Então, eu observando aqui, eu tenho que identificar o menos 3 no eixo x e tenho que identificar o menos 4 no eixo y. Eu fazendo a união desses pontos, eu tenho então aqui, ó, o meu ponto E. Então, o ponto E, conforme você pode observar, ele está na direção do menos 3 no eixo x e na direção do menos 4 no eixo y. Agora vamos para o ponto F. O F, ele é formado pelo par ordenado menos 5 e 6. Eu identifico menos 5 no eixo x, aqui eu tenho menos 5, identifico o 6 no eixo y. O 6 no eixo y está aqui acima. Então, eu faço o ponto de encontro desses dois valores. O ponto de encontro desses dois valores é o valor, então, de F. Então, o F, você pode observar que ele está na direção do menos 5, no eixo x, e na direção do 6, no eixo y. Agora, vamos para o ponto G. O ponto G é formado pelo par ordenado menos 2 e 0. O que acontece? Sempre que o valor de y é igual a 0, significa que o ponto ele fica sobre o eixo x. Então, eu vou identificar aqui no eixo x onde está localizado o menos 2. O menos 2 está localizado aqui. Então, aqui é o meu ponto G. Então, você pode observar que o ponto, quando o y é 0, ele fica exatamente sobre o eixo x, tá? Agora aqui o ponto H. O ponto H já é o contrário. Ao invés do y ser 0, eu tenho x igual a 0. Quando x é igual a 0, o ponto fica exatamente sobre o eixo y. Então, eu vou identificar aqui no eixo y o valor de menos 3. O menos 3 no eixo y está localizado aqui. Então, aqui é o meu ponto H. E eu tenho também, para finalizar, o ponto I, que é formado pelo par ordenado 0 e 0. Então, sempre que o par ordenado for 0 e 0, significa que o ponto ele fica exatamente aqui na origem, tá? Então, aqui eu tenho o ponto I, que é formado pelo par ordenado 0 e 0. Agora, aqui eu já tenho os pontos marcados aqui no plano cartesiano, eu tenho que identificar os pares ordenados desses pontos. Então, eu vou aqui começando aqui pelo ponto A. O ponto A, você pode observar o seguinte, ele está na direção de qual número no eixo X? Ele está aqui na direção do número 2. E ele está na direção de qual número no eixo Y? Ele está na direção do 4. Então, significa que o ponto A ele é formado pelo par ordenado 2 e 4. Agora aqui o ponto B. O ponto B ele está na direção de qual número no eixo X? Ele está na direção do número 4. E ele está na direção de qual número no eixo Y? Na direção do número 2. Então, significa aqui que o par ordenado de B é 4 e 2. Agora, vamos aqui para o ponto C. O ponto C está na direção de qual número no eixo X? Do menos 2, né? E no eixo Y? Ele está na direção do número 5. Então, significa que o par ordenado de C é menos 2 e 5. Agora, o ponto D. O ponto D, ó, ele está na direção do 5 no eixo X e está na direção do menos 2 no eixo Y. Então, o ponto D é formado pelo par ordenado 5 e menos 2. Observe que a gente sempre procura o primeiro valor de x, depois o valor de y. Agora vamos aqui para a letra E, o ponto E. O ponto E está na direção do x, do menos 4 aqui no eixo x, e está na direção do menos 1 no eixo y. Então, o par ordenado do ponto E é o quê? Menos 4 e menos 1.
O ponto F está na direção do menos 1 no eixo x e está na direção do 4 no eixo y. Então, o par ordenado de F é menos 1 e 4. O ponto G ele está na direção do menos 3 no eixo x e do menos 2 no eixo y. Então, o G ele é formado pelo par ordenado menos 3 e menos 2. GH, o H ele está exatamente aqui na origem. E quando o ponto está aqui na origem, significa então que o par ordenado dele é o quê? 0 e 0. Agora, o ponto I. O ponto I ele está sobre o eixo x. Quando um ponto está sobre o eixo x, conforme eu acabei de falar, significa então que o valor de y é 0. Então, esse par ordenado aqui do I vai ser o quê? 5 e 0. Aqui eu tenho também o ponto J. Já o ponto J, o ponto ele está sobre o eixo Y. Quando o par ordenado, o ponto está sobre o eixo Y, significa que o valor de x é 0. Então, o par ordenado aqui que representa o ponto J vai ser 0 e 6. Então, aqui eu já obtive esses valores, agora é só preencher aqui com esses valores, tá? Então, o ponto A, ele é formado pelo número 2 e 4, par ordenado 2 e 4. O B, pelo par ordenado 4 e 2. O C, pelo par ordenado menos 2 e 5. O ponto D, pelo 5 e menos 2. O E, menos 4 e menos 1. Menos 4 e menos 1. F, menos 1 e 4. O G, cadê o G? Menos 3 e menos 2. O H, 0 e 0. O I, 5 e 0. E para finalizar, o J, 0 e 6. Bom, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. Até mais!